Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a semana 2 do PET 4, ela aborda a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. E para compreender melhor, então, esse período de extrema importância na história, eu montei para vocês um resumo com várias imagens e explicações. Então, assistam, prestem bastante atenção, lembrando que está bem resumido. Então, vamos lá para a nossa aula dessa semana, então. Bom, para entendermos a Segunda Guerra Mundial e os motivos, que levaram à guerra, nós precisamos voltar aí ao final da Primeira Guerra Mundial e ao Tratado de Versalhes. Então, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi considerada a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial e por isso ela foi punida aí com esse tratado e obrigada aí a várias coisas. Então, teve que indenizar países vitoriosos, com valor aí altíssimo, cerca de 33 bilhões de dólares. Teve que devolver a região lá da Alsácia-Lorena à França, desocupar, evacuar todos os territórios que estavam ocupados na Bélgica, perder todas as suas colônias, reduzir o seu exército a um máximo de 100 mil homens, prestem atenção nisso, extinguir sua força aérea, entregar navios, submarino aos países vencedores e também entregar uma faixa de terra, como a gente pode observar aí nesse mapa, a Polônia, que foi o chamado então corredor polonês. Então vejam aí que a Alemanha ela ficou dividida, uma parte do lado direito, que era por conta do corredor polonês, e o restante aí o território maior do lado esquerdo. E também foi criado a Liga das Nações, que aí se desenha essa imagem que eu coloquei ao lado. Essa Liga das Nações era uma organização destinada a manter a paz internacional. A Alemanha e a Rússia, elas não foram convidadas a participar dessa liga e os Estados Unidos não quis participar. Bom, a Alemanha, então, ela ficou com aquele desejo de vingança muito grande, inconformada com esse Tratado de Versalhes. Em 1936, foi selada uma aliança entre os governos da Itália e da Alemanha, chamado Eixo Roma-Berlim. E pouco depois o Japão ele integrou o grupo e eles comprometeram-se a lutar contra o comunismo e se apoiarem em suas ações expansionistas. Nós já estudamos lá sobre a questão do nazismo pelo Hitler, comandado pelo Hitler, e pelo fascismo da Alemanha. Nós vimos que eram governos autoritários com muitas semelhanças aí entre eles. A Alemanha nazista, ela queria guerra. Então, desde que assumiu o governo, o Hitler ele estimulou o rearmamento do país, mesmo não podendo lá pelo Tratado de Versalhes. E a Inglaterra e a França, elas preferiam ignorar as intenções alemãs, pois elas viam nos regimes nazistas e fascistas uma barreira contra o expansionismo do comunismo lá da União Soviética. Só que elas não perceberam que o Hitler e o Mussolini detestavam tanto o comunismo quanto a democracia. Então, entre 1936 e 1938, a Alemanha jogou em uma guerra diplomática. Ela avançava sem disparar um tiro e a Inglaterra e a França não faziam nada. O Hitler, ele defendia, desde lá daquele livro dele, Da Minha Luta, que ele escreveu na cadeia, que a Alemanha precisava de um espaço vital para crescer. A grande Alemanha, como ele falava. E ele começou, então, pelos territórios, começou a ocupar, então, os territórios com a população de maioria alemã, que eram pertencentes a outros países europeus. Então, em 1936, o Hitler ocupou a Renânia, que era uma região de fronteira com a França, e ninguém reclamou, ninguém falou nada, nem os franceses.
E aí, né, ele foi se sentindo o dono aí de tudo, né? E em 1938, os alemães anexaram a Áustria. Em 1938, também ocorreu a chamada Conferência de Munique. Nela, o Hitler contou com o apoio do Mussolini, já que eles eram aliados, para convencer os franceses e os ingleses a aceitar a ocupação dos Sudetos, que era uma região lá na Tchecoslováquia, habitada por alemães. A Liga das Nações aceitou o domínio do Hitler desde que o governo nazista parasse, né, com essa expansão territorial, pusesse fim. Então, qual que era a intenção da Inglaterra, da França? Era evitar um conflito geral. E aí, então, essa estratégia deles ficou conhecida como política de apaziguamento. Só que aí o Hitler, após anexar os Sudetos, eles desrespeitaram esse acordo de Munique, que não era para, né, anexar mais nenhum território, e tomaram todo o território aí da Tchecoslováquia. Em seguida, eles passaram a cobiçar aquele corredor polonês lá. A Polônia também era cobiçada pela União Soviética. E aí, então, em agosto de 1939, a Alemanha, do Hitler, e a União Soviética, do Stalin, eles declararam um pacto de não agressão. Um pacto, ou também pode ser chamado de pacto germano-soviético. E nesse pacto, os nazistas eles tomariam a maior parte da Polônia e deixariam leste para os soviéticos. E aí, então, em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia. E só aí, então, que a Inglaterra e a França resolveram declarar guerra à Alemanha, e assim, então, teve início a Segunda Guerra Mundial. A Polônia, ela foi dominada pelas tropas nazistas em cerca de 30 dias. 70 mil pessoas foram mortas e 130 mil ficaram feridas pelos ataques. A tática que os alemães usaram durante todo, né, o período da Segunda Guerra, aí, mas principalmente no início, foi a tática da guerra relâmpago. Então, após bombardear os inimigos com os seus aviões, né, com a sua força aérea, os alemães eles ocupavam seus territórios com os tanques e assim eles dominaram facilmente a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e a Bélgica. O exército alemão, nesse início aí, né, nesse domínio na invasão da Polônia, eles contavam com 1,5 milhão de soldados, 2.400 tanques e 2.500 aviões para a invasão. E os judeus que habitavam a Polônia, eles passaram a ser perseguidos e mortos. Então, enquanto isso, formou-se os países da aliança. A princípio faziam parte a França e a Inglaterra, que começava a se reforçar para a guerra, e mandaram soldados para a fronteira com a Alemanha. E aí, né, sobre a entrada dos Estados Unidos e a União Soviética, né, que vocês vão entender como que, né, eles mudam aí de lado, o que acontece, a gente vai ver daqui a pouco. Então, países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e os países do eixo, então, Alemanha, a Itália e o Japão, tá? Então, os países do eixo eram 3. Então, os franceses, eles estavam confiantes na capacidade de defesa que eles tinham, porque após a Primeira Guerra Mundial, eles criaram, né, construíram fortificações na fronteira com a Alemanha e a Itália. E essas fortificações, elas eram ligadas por corredores subterrâneos, e eles pensavam, né, que se ocorresse uma nova guerra, que seria uma guerra de trincheiras, o que não ocorreu. Então, essas fortificações, elas não conseguiram conter o avanço dos veículos blindados alemães, que passaram por regiões de fronteiras e invadiram a França. Então, em junho de 1940, a França foi invadida e teve de assinar sua rendição. E aí, né, como a gente pode observar nessas imagens, o Hitler
foi até a França, então, né, para aí ver que eles tinham conseguido dominar aí Paris, tá? Londres também foi duramente castigada pelos bombardeios aéreos alemães, como nós podemos observar aí nessas imagens, mas eles resistiram sob a liderança do Winston Churchill. Hitler, ele não contava que havia um verdadeiro duelo nos ares. Então, a Força Aérea Inglesa, ela desenvolveu a tecnologia dos radares. E assim, então, ela conseguiu se antecipar aos bombardeios alemães, contra-atacando os navios inimigos. Enquanto isso, a Itália atacou a Grécia e o norte da África. Mas após algumas vitórias, os italianos começaram a sofrer perdas aí nos conflitos com os britânicos. Então, essa imagem aí, ela foi de uma reunião secreta feita pelos líderes nazifascistas após invadirem a Grécia. Mas os planos, eles não saíram como esperado e os italianos, então, vendo, né, a campanha aí fracassando, pediram ajuda com urgência à Alemanha. E aí, com a ajuda da Alemanha, a Grécia foi dominada. Então, a gente vai ver sobre isso, a questão da Itália também na próxima aula, porque os soldados brasileiros, eles ajudaram a Itália a se libertar do fascismo. Bom, vocês devem estar se perguntando, né, cadê os Estados Unidos e o Japão na guerra se eles eram aí de grupos opostos? Bom, o Japão, então, ele tinha como imperador esse cara aí, o Hirohito, e ele era adorado pelos seus súditos, né, pela população japonesa, e desejavam, bem antes lá da guerra começar, a região da Manchúria, na China. E para isso, ele aproveitou da crise de 1929 dos Estados Unidos, né, que gerou vários problemas, como a gente já viu, e em 1931 ele invadiu a região da Manchúria. Em 1937, o Japão também, com uma política expansionista, ele invadiu novamente a China, que foi pega de surpresa. E aí, em cerca de 6 semanas, mais de 300 mil chineses foram mortos e a China aí lutou sozinha contra o Japão. Os japoneses e os norte-americanos, eles disputavam o domínio das fontes de matéria-prima dos mercados na região do Pacífico. Os norte-americanos, então, eles congelaram os créditos dos japoneses e impuseram o embargo do petróleo. E aí o Japão, em resposta, atacou a base militar de Pearl Harbor em dezembro de 1941, que era uma base lá no Havaí. E aí, então, esse ataque, ele destruiu as 18 embarcações americanas que estavam lá, mais de 300 aeronaves e mais de 2.000 soldados norte-americanos morreram. E é claro, né, que os Estados Unidos não iria deixar isso barato, então os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, à Alemanha e à Itália, declararam guerra aos Estados Unidos. Os japoneses, eles ocuparam Hong Kong, Singapura, Malária e Filipinas. Mas a partir de 1942, a guerra mudou de rumo com os avanços aí dos aliados. E a partir de 1941, muitos recursos essenciais dos soldados nazistas, eles passaram a ficar escassos, porque estavam na guerra desde 1939, principalmente o petróleo. Hitler, então, ele rompeu com a União Soviética. Lembra que ele tinha feito lá com Stalin um pacto de não agressão? Então, Hitler rompeu esse pacto e declarou guerra, invadiu a União Soviética. Diziam que ele estava em busca de minérios, de petróleo, cereais, mas, né, o objetivo que ele declarou
era acabar com o comunismo, mas a falta de recursos essenciais no exército dele era muito forte, muito grande. Então, de início, o avanço nazista ele foi arrasador. Ele chegou aos subúrbios de Moscou, mas ao final de 1941, o exército soviético, conhecido, como o Exército Vermelho, ele começou a reagir. Eles resistiram até o inverno, pois eles sabiam que era extremamente rigoroso e colocaram em prática a tática da terra arrasada, que foi a mesma tática que a Rússia usou anos antes aí contra as tropas francesas do Napoleão Bonaparte. Então, as temperaturas, na União Soviética era abaixo de zero. E os soldados da Sibéria, que já estavam acostumados com temperaturas, menos 40 graus, eles foram lutar contra os soldados fascistas, nazistas. Os soldados nazistas, eles passaram a morrer de fome, frio, doenças, congelamentos, os veículos não funcionavam, as metralhadoras elas eram refrigeradas à água, elas congelavam, e aí o Hitler passou a ter várias perdas e mais de 600 mil homens foram afastados. Então os alemães eles não tinham nem roupa de inverno para lutar, e o Hitler ele perdeu mais de 300 mil homens aí. As tropas nazistas elas foram perdendo aos poucos. Em 1943 a Batalha de Stalingrado teve fim, que foi uma das batalhas aí mais pesadas que houveram. Dessa batalha sobreviveram cerca de 100 mil soldados nazistas que foram feitos prisioneiros. E aí depois disso o Exército Vermelho ele partiu então em direção a Berlim, na Alemanha, e isso teve uma repercussão mundial e serviu de exemplo para os aliados ganharem o ânimo. Então eu coloquei aí 2 quadros. Então esse primeiro do início da ofensiva, Então os alemães começam ganhando, eles estavam muito bem preparados, com números aí muito maiores que da União Soviética, e depois aí de muitos meses de batalha, teve fim aí a Batalha de Stalingrado com a vitória das forças soviéticas. E aí, a gente vê aí o vermelhinho, são, o Exército Vermelho, eles vão contra-atacar e vão em direção a Berlim. Bom, o primeiro país do eixo a se retirar foi a Itália. Elas foram atacados aí pelas tropas aliadas, e o Brasil, como eu disse anteriormente, ele ajudou aí nessa libertação da Itália. Então, desde 1943, com o avanço de tropas aliadas sobre a Itália, o Mussolini ele foi tirado do governo e preso pela própria liderança do Partido Fascista, e ele tornou-se um fugitivo. Ele foi resgatado da prisão pelo exército nazista e se refugiou no norte lá da Itália. E lá ele tentou recriar, resistir aí, criando uma república. Só que em 1945 a situação ela tornou-se insustentável. E ele então, o Mussolini, junto com a esposa dele, a Clara, eles resolveram deixar a Itália. Eles iam em direção à Suíça, só que eles foram pegos por homens da resistência italiana. E aí, então, o Mussolini e a esposa eles foram julgados em praça pública. O Mussolini foi fuzilado junto com a Clara, que era a mulher dele, e dos homens que o escoltavam. Os seus corpos eles foram levados até Milão, onde eles ficaram expostos ao público, amontoados em uma pilha em um ponto de gasolina. A população chutou, baleou, cuspiu, urinou nos corpos, que depois foram pendurados de cabeça para baixo em uma viga de metal, como a gente pode observar aí nessa imagem. Então, o primeiro país do eixo a perder, a se render, foi a Itália. O ataque à costa da Normandia, no norte na França,
no dia 6 de junho de 1944, foi chamado, então, foi conhecido como Dia D. Ele foi comandado por um general norte-americano e foi a maior operação militar de desembarque de tropas da história europeia. Mais de 150 mil soldados aliados e cerca de 50 mil veículos foram transportados e mais de 300 aviões bombardearam as defesas alemãs. Então, tudo isso fez parte de um plano secreto criado pelos aliados que conseguiu enganar aí facilmente o Hitler, porque o Hitler acreditava que eles iriam desembarcar em um outro ponto. Ele tinha aviões que fotografaram aí todo um exército, que na verdade eram atores, eram infláveis usados nos filmes de Hollywood, que o grupo dos aliados usaram para enganar o Hitler. Então ele ficou esperando essas tropas que não chegariam, enquanto isso os cerca de 150 mil soldados, né, desembarcaram na região da Normandia, na França. E o exército alemão lá, ele era composto de 50 mil soldados e o exército não resistiu. Aí então, em agosto, os aliados eles tomaram Paris e isso foi fatal para os alemães. E em abril de 1945, então, a Alemanha ela estava cercada. O exército nazista ele não resistiu às tantas frentes de combate. O Hitler ele ainda tentou de todo jeito, ele não se considerava um perdedor. Ele convocou crianças, convocou idosos, soldados da reserva para atuarem. A propaganda nazista ela continuava intensa para que eles permanecessem na guerra, pedindo dinheiro às pessoas, que eles ajudassem na compra de munições, mas não tinha mais o que fazer. O leste da Alemanha foi invadido pelos soviéticos e o oeste pelos aliados ocidentais. Os soviéticos eles invadiram Berlim em 25 de abril. O Hitler ele se recusou a fugir e aí então ele cometeu suicídio 5 dias depois, junto com a esposa dele, a também Eva Braun, com quem ele havia se casado no dia anterior. Ele ordenou que o seu corpo, né, antes então de cometer o suicídio, ele ordenou que o seu corpo fosse cremado. E aí, em maio, no dia 7 de maio, a Alemanha se rendeu. Aí nessa imagem a gente tem, né, a situação em que ficou a Alemanha, Berlim, e a bandeira soviética sendo colocada na Alemanha, em Berlim. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos kamikaze. Acredito aqui que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre eles. Então, kamikaze é uma expressão japonesa que significa vento divino. E ela é usada para se referir aos pilotos que eram enviados às missões suicidas. Então, quem eram esses pilotos? Esses pilotos, eles eram estudantes universitários que eram recrutados e incentivados a participar, né? Eles recebiam geralmente apenas uma semana de aula de voo, onde aprendiam a decolar e com uma bomba de 250 quilos. Eles aprendiam também a voar em formação e a abordar e atacar navio ou até mesmo base terrestre. E não era ensinado a pousar, pois não era necessário. Estima-se que mais de 2.500 pilotos japoneses tenham se suicidado nos ataques e eles causaram a morte de quase 15 mil norte-americanos e eles afundaram cerca de 276 navios. E aí, né, vocês devem estar se perguntando, mas por que esses japoneses faziam isso, né, iam para essas missões suicidas? Um dos motivos que faziam os japoneses a isso era o sacramento do medo, da desonra e do fracasso da missão, e além do total desprezo que eles tinham pela ideia de ser capturado pelo inimigo. Então, o fim da guerra no Japão, ele foi o mais trágico possível. Inconformados, então, com essa ação, né, dos kamikaze,
E com medo de que a União Soviética pudesse invadir o Japão, os Estados Unidos eles radicalizaram. E eles resolveram usar então uma arma que eles vinham construindo há tempos, foi até um inglês que desenvolveu, uma bomba nuclear de destruição em massa. Então, em 6 de agosto de 1945, o avião B-29 sobrevoou o Japão às 6h05 da manhã, a 30 mil pés, mais ou menos aí 9.450 metros de altitude, quando a bomba foi lançada. A bomba ela tinha 60 quilos de urânio e ela caiu por 43 segundos e explodiu a 576 metros de altitude acima da cidade japonesa de Hiroshima. Silenciosa, a explosão liberou uma quantidade de energia semelhante ao Sol, provocando um calor de 5 milhões de graus Celsius. E segundos depois formou-se um cogumelo, como a gente pode ver aí nessas imagens, de 9.000 metros de altura, provocando ventos de 700 km por hora e espalhando uma espessa nuvem radioativa de poeira, uma nuvem de poeira aí. E cerca de 150 mil pessoas morreram imediatamente, sem contar, né, depois das consequências da bomba. Os Estados Unidos eles lançaram uma outra bomba na cidade de Nagasaki, em 8 de agosto, e 80 mil pessoas morreram. E aí, então, temendo, né, que houvesse uma outra tragédia, o Japão foi o último país a se render. E em 14 de agosto, então, de 1945, as multidões aí foram às ruas comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos. E nesse dia foi tirada essa foto, e essa foto ela se tornou famosa no mundo todo, de um marinheiro beijando, né, comemorando aí com uma enfermeira. Então, uma foto muito romântica, né? Só que, na verdade, né, aí uma curiosidade sobre a guerra. Eles não, essa foto, né? Eles, na verdade, eles não eram um casal. Na verdade, esse marinheiro da foto, ele tava bêbado, né? Comemorando aí, todo feliz o fim da guerra. E mesmo estando com a namorada dele, ele saía abraçando, agarrando e beijando todas as mulheres que ele via. E um fotógrafo que estava, né, fotografando aí os momentos dessa festa, da alegria da população norte-americana, acabou pegando aí a hora que ele beijou essa enfermeira. Então, tudo para eles era alegria, depois de anos de guerra e de tragédia e de milhões de mortes. Então, estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Bom, espero que esse resuminho aí tenha ajudado você. E se você chegou até o fim desse vídeo, curte aí para eu saber. Até mais!